Fala galera, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aí do Rapinas do Mar. Eu sou o Alexandre Castro. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a vitória contra os 49ers, né? Uma boa partida do nosso time, principalmente da parte da defesa, né? E também era uma vitória importante dentro da divisão, né? A gente era o lanterna da divisão, né? Passamos para os 49ers. Agora vamos enfrentar os Rams em outro confronto direto, em outra partida que a gente tem que ganhar, vencer ou vencer, porque a gente passaria os Rams também para poder ficar atrás em busca aí dos Cardinals, que hoje estão 4-0. A análise desse jogo em formato de texto já está lá no rapinasdomar.com.br, texto novo todo dia. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like aí também. Essa semana a gente não vai ter o Hora do Tape, vai ser basicamente esse vídeo, porque como a semana é curta, né, o jogo vai ser já dos Rams na quinta-feira. Então vamos pegar alguns lances aqui. Esse primeiro lance aqui, uma boa chamada defensiva. O Seahawks está usando uma formação chamada Dime, em que ele usa 6 defensive backs, né? Só tem um linebacker aqui, e o Ryan Neal entrou no lugar do Jordan Brooks. E aqui está parecendo que eles vão para blitz, né? Só que aí ele dropa o Ryan Neal, né? Parece que o Diggs vai cobrir o fundo do campo, mas na verdade o Adams vai cobrir um pedaço e o Hugo Amadi, que está como níquel aqui, vai cobrir outro pedaço. E o Diggs, ao invés de dropar aqui, ele vai ficar cuidando do meio do campo. E isso confunde muito o Garoppolo, né, que acaba lançando a interceptação. Então percebam aqui, o Diggs lê os olhos do Garoppolo, que ele estava olhando para o lado direito, mas viu que o Wagner está marcando bem. Ele vai para a segunda leitura, que é o Kittle aqui, e ele está solto, lendo os olhos dele, ele vai lá e faz a interceptação sem grandes problemas. O grande problema para mim do Seahawks, pro ataque do Seahawks, né, a gente já falou que às vezes o Russell Wilson não tem feito boas leituras, às vezes o Shane Waldron não tem chamado boas jogadas, mas a linha ofensiva tem sido bastante ruim nesses jogos, né? Inclusive aqui, nesse jogo aqui, o Dwayne Brown e o Damian Lewis fizeram jogos terríveis, né? Mas aqui é um erro muito grande de treinamento, né? Aqui o Lewis e o Fuller vão fazer um bloqueio duplo aqui, o Ogbuehi e o Jackson vão fazer um bloqueio duplo aqui. E o que acontece em bloqueios duplos? Você faz o bloqueio duplo, quando o bloqueio está estabelecido, você vai para o segundo nível, né, e bloqueia o jogador. Você vai para o segundo nível e bloqueia o jogador. Mas parece que não perceberam que tinha essa atribuição aqui. E aí vamos ver aqui no lance. Fazem os dois bloqueios duplos. O do lado esquerdo é terrível, né? O Lewis cai no chão basicamente, ou seja, um jogador conseguiu tomar conta de 2. E por conta disso o Warner fica livre aqui para atacar. O Fuller nem faz menção de bloqueá-lo também. E aí acabou com a corrida do Carson sem muita dificuldade aí. Aqui é o primeiro touchdown dos Seahawks, né? A gente teve o Sidney Jones estreando aí no lugar do Trey Flowers. Aqui os Seahawks estão no que a gente chama de cover 6, né? Um lado cobrindo em cover 4, né? Como se fosse 4 partes do campo. Eles cobrindo um quarto do campo aqui. E o Diggs cobrindo os outros 50% aqui. O time dos 49ers vai chamar, né, um conceito, né, Will Post, que é excelente para marcar contra essa formação, né? Porque o Jones fica esperando que ele vai ter a ajuda do Adams aqui em cima. Só que o Adams vai estar ocupado por essa rota post, né? Então não vai ter como, né, ele ajudar o Jones. E aí perceba aqui que o Jones dá todo o espaço interno pro recebedor, né? Então normalmente quando você não tem ajuda, você ataca por dentro, né, forçando o jogador contra a sideline, porque aí você meio que encaixota, né, o jogador. E aí o Jones fica esperando essa ajuda, só que o Adams está aqui, ó, preso com esse jogador. O Adams até dá uma olhada porque ele percebeu ali, mas aí acabou tendo um dos touchdowns. O Jones cedeu 170 jardas mais ou menos e 2 touchdowns, então não foi uma boa estreia.
mas a maioria dos erros deles foi de comunicação e erro esquemático do que erro propriamente técnico, né, que era que o Trey Flowers tinha bastante. Aqui tem uma jogada sensacional do Jamal Adams, né, eu até tinha falado sobre ele, está sendo mal usado, tá tendo algumas partidas ruins, e aqui ele faz uma excelente jogada, né. O time dos 49ers finge que vem para um passe, para uma corrida, né, só que na verdade é um passe. E aqui o Adams é o primeiro a identificar isso. Ele agora já vira para procurar alguém para marcar antes da bola voltar para o Garoppolo, né? Ele já vê o Kittle aqui passando e isso foi fundamental, porque o Kittle vai ficar sozinho aqui, e aí o Adams vem e consegue impedir o passe, né? Mas o Kittle provavelmente sairia sozinho aqui se não fosse essa identificação, né? Percebeu mais uma vez toda a linha, toda a defesa se movendo para o lado esquerdo, né? O Adams identifica agora o passe, né? E sai atrás do Kittle, né? E consegue fazer essa jogadaça aqui. Aqui é um dos problemas da nossa OL, né? A gente teve muito problema de terceiras descidas. As primeiras 5 terceiras descidas a gente não conseguiu converter. Muito também na conta da OL, né? Aqui o Lewis não faz um bom trabalho. Ele simplesmente não bloqueia o Javon Kinlaw. Era para ele bloquear o Javon Kinlaw aqui. E o Javon Kinlaw até tropeça por não imaginar que ele estaria sozinho aqui nessa situação, mas consegue pressionar o Russell Wilson o suficiente para o passe sair ruim aqui. Aqui o primeiro sack que o Russell Wilson tomou, o Cedric Ogbuehi, ele tem esse problema de se posicionar mal, e o DeFord e o Nick Bosa são os jogadores, estão entre os jogadores mais rápidos saindo do snap, né? Então o Ogbuehi não consegue se recuperar, não tem nem como fazer contato se não fosse um segurado, e aí cede o primeiro sack. Ele até melhorou um pouco depois desse lance durante o jogo, né? Mas aí foi o primeiro sack que a gente cedeu. Aqui foi o Duane Brown, né? O Duane Brown jogou bem mal essa partida, acho que foi a pior partida dele, talvez na carreira dele. O Nick Bosa está alinhado aqui, bem aberto. O Duane Brown imagina que ele vai usar a força para cima dele com esse passo que ele dá aqui agora. Só que ele não vai usar força, ele vai usar velocidade. E aí o contato que o Brown faz perde todo o sentido aqui. Nesse lance é um pouco de erro do Russell Wilson nesse sack, né? Ele até teve tempo no pocket, né? Um pocket aberto aqui, talvez precisasse um pouco mais de rotas intermediárias. Mas aqui o Metcalf já se livrou, ele viu o Metcalf, mas ele hesitou em fazer o passe, né? Ou pelo menos jogar a bola fora. E aí isso aí poderia ser um touchdown, né? Mas acabou sendo um sack pelo fato do Russell ter hesitado. Aqui o primeiro touchdown do Seahawks. O Russell se identifica bem que o Metcalf está contra um linebacker, então ele tem um pouco de vantagem aqui. E já é a primeira leitura dele. E aí o Metcalf aqui faz esse release sensacional, né? E com esse release em zona curta é muito difícil da ajuda chegar a tempo, né? Quando o safety chega já é tarde demais aqui. Perceba que a primeira leitura já do Russell Wilson. Ele vai lá e o Metcalf consegue o touchdown. Aqui o segundo touchdown o Duane Brown contra o Eric Armstead. Ele não faz um bom trabalho mais uma vez, mas consegue o suficiente em uma recuperação para dar chance para o Wilson escapar no pocket, né? Ele sai correndo em velocidade aqui e consegue touchdown. Percebo que toda a defesa dos 49ers está marcando homem a homem, né? Então quando está marcando homem a homem, eles estão olhando para quem eles estão marcando e não para o quarterback. Quando o Russell Wilson percebe isso, ele avança aqui, porque sabe que não vai ter ninguém de olho nele, né? Passa o Javon Kinlaw e consegue seu touchdown aqui. Aqui o terceiro touchdown, mais uma vez pressão. Vem uma blitz do lado esquerdo, do lado esquerdo da linha, né? Do lado direito da defesa. O Duane Brown nem bloqueia o Nick Bosa, nem bloqueia o blitzer. O Carson também não identifica o blitzer. Então vem 2 jogadores livres para cima do Russell Wilson. O máximo que o Carson consegue fazer é dar uma encostada no Nick Bosa, o suficiente para ele conseguir se atrasar um pouquinho e dar uma vida para o Russell Wilson, que consegue achar esse passe sensacional aí para o Fred Swan. Aqui foi o segundo touchdown dos 49ers, né? Que foi outro erro aqui da nossa defesa, mais uma vez na conta do Jones. O time estava marcando aqui em cover 3, né? Marcus Blair,
o Sidney Jones e o DJ Reed, né? E esses caras aqui, eles marcam as zonas intermediárias do campo. E o time dos 49ers vai usar uma rota semelhante, um esquema semelhante ao que eles usaram antes, né? Uma rota wheel do recebedor interno e uma rota, no caso agora, in do recebedor externo. E aí tem uma falha de comunicação, né? Então, tivemos aqui a jogada. O Sidney Jones, em algumas situações do cover 3, ele tinha que estar marcando individualmente mesmo, o Brandon Ayuk aqui no caso, mas antes de fazer isso, ele devia ter olhado para o campo para ver se existia alguma ameaça que pudesse se tornar vertical na área dele. Aí aqui ele tinha que passar esse jogador e pegar a ameaça do Samuel aqui no caso, mas ele não fez esse diagnóstico. O Jamal Adams tinha que marcar essa área aqui, perto do número 30, né, essa zona flat, e confiou que o Jones tinha também entendido isso, né? Ele confiou num cara que estava chegando agora também, né? Então teve esse pequeno problema. E aí o Marcus Blair também, que está no fundo do campo, também não percebeu essa rota, né? Já está de olho um pouco mais de agressividade aqui no meio, e aí o Deebo Samuel consegue, né, um touchdown bem tranquilo, né? Então assim, o Sidney Jones cedeu 2 touchdowns, foram 2 gafes, né? Mas assim, foram mais erro de comunicação e adaptação ao esquema do que propriamente um erro técnico. Acho que nos outros snaps ele jogou muito bem, principalmente marcando slants, rotas cruzando o campo, ajudando no jogo corrido, né? Então dá uma certa esperança, né? Como eu sempre falo, não acho que o Sidney Jones vai resolver todos os nossos problemas, né? Mas o Flowers com certeza não iria. Então foi bom aí ter feito esse ajuste, né? Vamos esperar o que vai acontecer aí para as próximas semanas, né? Vale muito sua torcida aí pro jogo contra os Rams. Quinta-feira sai a prévia aí desse jogo, então leiam lá no rapinasdomar.com.br, né? É isso aí, pessoal, um grande abraço e Go Hawks!